Deixa eu me dar uma parte bem Imediato. Tá. Muito rapidamente, então, eu quero me solidarizar com essa morte da colega vereadora, né? E, ao mesmo tempo que eu falo sobre isso, eu estou falando aqui com a minha professora, dona da academia Grace Barra, Jiu-Jitsu, e colocando à disposição das nobres colegas mulheres desta casa, né, algumas aulas de defesa pessoal para que possam pelo menos aprender a se defender. Tá? Estou colocando então agora nesse momento aqui a Grace Barra Academia aqui à disposição para ministrar algumas aulas de defesa pessoal. Boa iniciativa. A sua parte, vereador. Obrigado, vereador Iago. Obrigado, a sua parte, vereador Caleb. Vereador Iago, só para deixar claro, a vereadora Andressa Marques e a todos os demais colegas, quando eu digo que a mulher biologicamente é mais frágil, eu estou falando de biologia, não de capacidade. Eu fui criado por um homem que me ensinou que quando eu me casasse, a minha esposa ficava do lado de dentro da calçada para que eu protegesse ela. E eu acho que talvez isso está fora de moda, mas eu aprendi assim e sigo fazendo assim. Aprendi com o meu pai também que o homem deve proteger a mulher debaixo da chuva. E por isso ontem entreguei a jaqueta para ela e ela foi com a jaqueta impermeável. Isso pode ser, para quem não está acostumado a isso pode ser ridículo, mas eu aprendi assim na minha casa. O conservadorismo antecede um partido na minha vida. Então, quando eu digo isso é porque eu entendo que mulheres, crianças e idosos devem ser protegidos. Ou é discurso retórico. É por isso que ainda, nesse país, a obrigatoriedade de servir o Exército Brasileiro é do homem, porque se entende que a mulher deve ser preservada. É nesse sentido da minha fala, para que não haja distorções. Obrigado. Perfeito, Caleb. A questão das armas, eu sempre digo que eu fico triste de não estar já isso resolvido. Não é eu que falei, né, vereador Daniel, não é eu que falei o que é bom, o que o povo acha das armas ou não. E sim um referendo lá em 2003, onde foi a maior votação da história. 68 milhões de pessoas falaram que eram favoráveis à arma, né? E a arma é um simples equalizador de força. A cultura que ela representa a violência vem sendo colocada na cabeça do brasileiro há 20, 30 anos. O desarmamento ali começou em 97 com o FHC, aí ele passou pro Lula, né? E todos os projetos de leis daquela época foram retirados. Por quê? Foram comprados com mensalão. Menos um, o do desarmamento. Mas ele também foi feito lá em dezembro, enquanto as famílias comemoravam o Natal, passaram por cima de 68 milhões de votos dos brasileiros armamentistas, né? E hoje a gente vê o estado mais violento do Brasil, que é a Bahia, não era meu tema, mas vamos entrar lá. A Bahia é o estado mais violento, onde o governador está passando por cima das armas e tendo orgulho de estar retirando as armas dos colecionadores, atiradores e caçadores, né? Já por outro lado, a gente tem o estado armamentista, que é Santa Catarina, o estado mais seguro do Brasil. Então eu não vou brigar com argumentos, eu vou brigar com os números. Os números estão aí e não mentem, tá? Passando esse assunto, só o vereador Bortola hoje estava falando ali sobre a questão dos oficiais, dos coronéis, dos bombeiros, militares e etc. Lembrando, vereador capitão, muitas homenagens agora, teve na Assembleia, teve aqui, foram para civis. Eu fui para Roca Salles, onde os civis fizeram muito a sua parte. E o que ecoava para nós, ou nas igrejas lá onde o vereador Caleb participou também, que era o povo pelo povo. Então, assim, eu já homenageei aqui os bombeiros militares e sempre vou falar do serviço deles, são meus amigos, sempre venho aqui homenagear. Mas também lembrar dos civis que fazem um excelente trabalho e do voluntariado em geral. Sempre digo, né? Eu lá em Roca Salles estive com agora vereador Darlan de Jesus, onde os bombeiros não quiseram entrar, né? Isso eu presenciei, a gente tem vídeo, tem tudo. A gente deu uma entrevista pro Pânico, ao vivo, onde os bombeiros não quiseram entrar, se arriscar, porque era meio de risco e tal, na mata Morro da Serrinha, para retirar 5 corpos de pessoas que estavam lá, para fazer o enterro junto com outros parentes que estavam já esperando ali no velório, lá em Roca Salles. Os bombeiros não quiseram se arriscar, tinha muita tempestade, o Exército também não quis se arriscar, o BOP também não quis se arriscar, e a Brigada Militar na época disse que era meio corria risco ali, quem estava ali não quis se arriscar. Mas o Darlan de Jesus pegou uma corda e mais 3 pessoas e adentraram o mata dentro e retiraram esses 5 corpos para dar um velório digno para essas pessoas, tá? E eles eram simplesmente bombeiros voluntários. Então, às vezes, o ímpeto, para mim, vale mais do que uma estrela no peito, ou um coronel, um oficial, com todo o respeito. Mas os coronéis, os oficiais, são pagos para isso, né? O Bortola não tá aqui. Vereador. Eles fazem parte e recebem muito bem para isso. Mas eu tenho que enaltecer aqui os civis também, que muitas vezes vão lá e fazem o que nem são pagos para fazer. 400 resgates foram feitos por um helicóptero de uma pessoa, de um civil. Não foi o helicóptero dos bombeiros, que a gente só tem um no estado.
foram o helicóptero do Luciano Hang, que retirou algumas pessoas. Então, se tu perguntar para aquela família que fez um velório digno, eles estavam gratos com a ação do Darlan de Jesus e mais 3 pessoas. Eu não tive coragem de subir lá, era de madrugada. Eu não fui porque eu não tinha preparo. Eu achei, não, eu não vou subir até lá. Não fui. Mas essas pessoas foram, né? Então, sempre saudar aqui o voluntariado. Claro que se tiver alguma coisa fora da lei, vão ao MP, peguem os órgãos aí, prendam quem tem que prender. Né, a hora de se manifestar é no judiciário, mas não adianta a gente vir aqui também e, né, falar sempre só dos militares também. Aqui eu sempre vou dizer que quanto mais municipalizar a coisa e mais tiver ao alcance nosso, vocês vão ver agora, já tem um monte de lugar alagado e já tem vários núcleos, né, organizados de pessoas civis indo atuar. Então é isso aí que eu queria falar. Tem ainda 4 minutos. Uma parte, vereador. De imediato, vereador. Vereador Iago, parabéns por ter dito isso. O ano passado, eu lembro bem, no dia 1º de maio que teve a enchente, eu estava servindo a 5.000 quilômetros de Caxias do Sul. Não estava aqui. Poderia ter ficado a esmo, isso estava acontecendo, mas eu decidi vir por meios próprios. Eu pedi férias do Exército. Era militar da ativa, mas eu pedi férias, porque eu sabia que meu batalhão não iria atuar. Eu vim com meios próprios, comprei passagem aérea, vim para Caxias do Sul, desci aqui e comecei a ajudar. E, infelizmente, vereador Iago, eu poderia receber uma condecoração por ter feito isso no meu período de férias. Mas, na verdade, eu fui quase punido. Quem sabe? Por ter vindo ajudar. Então, às vezes, a burocracia, ela impede muitas coisas. Exemplo, ali em Galópolis, eles precisavam de um gerador para colocar a sonda. Eu entrei em contato pelos meios oficiais. Não atenderam. Eu falei com um empresário, amigo meu, que tem uma empresa de geradores, a Gerapro Geradores. De imediato ele colocou no local. Então a gente vê que o Estado, que deveria fazer a sua função, não faz. E é o povo pelo povo. É isso que eu falava para todos. Embora eu fosse militar, eu estava ali como voluntário, trabalhando porque era o povo pelo povo. Infelizmente o Estado ele é muito letárgico para agir. Obrigado. Muito obrigado. Sobre esse tema seria isso basicamente. Declaração de líder do PL, já só para garantir depois. Não esqueci. O meu assunto aqui, eu vou colocar um vídeo aqui na tela aqui para vocês. Pode colocar ali só para o pessoal entender o meu problema agora. Tá sem volume. Acho que estão me boicotando aqui igual o Juliano Valim. É a oposição. Tem que estar funcionando isso aqui. Funciona. Olha como é que tá o paquímetro, ó. Fora de operação. Daí depois o cara toma uma multa. O paquímetro aqui não funciona, tá? Mais um paquímetro aqui. E aí já vieram e notificaram o carro do cara ali. Teve que reclamar. E ela disse, porque na bota digital não é obrigado a botar pelo aplicativo. Entendeu? Tem que estar funcionando isso aqui. Funciona. Olha como é que tá o paquímetro, ó. Fora de operação. Daí depois o cara toma uma multa. Uma palhaçada. Ó, o paquímetro lá não funciona. Meu carro tá aqui, são 11h20. Tem minhas coisas pra fazer, eu não vou estar procurando o paquímetro pra pagar, né? Só pra constar. Presta atenção, pessoal, vamos lá. Um eleitor, um seguidor me passou essa situação aqui, ó. Na rua Coronel com a 20. Ó, não funciona o parquímetro, não é o único na cidade que a gente tem essa reclamação. Toda hora o pessoal me manda, dá uma olhada, ó. Ó, falhas, diagnóstico, tá aqui, ó. As moedas, ó. E sabe o que acontece? Bom dia, pessoal, tudo certo? Vim botar o paquímetro no meu carro e tá fora de operação. Tô na rua 18 do Forte com Andrade Neves. Meu carro tá ali, daqui a pouco eu vou demorar, né? Não tenho como botar o paquímetro e vamos ver se eles vão me multar. É a segunda vez que isso acontece comigo dentro de 4 dias. Da outra vez eu não ganhei multa, né? Porque foi rapidinho, vamos ver agora. As ruas, Rei Peppers, 18 do Fortes e Andrade Neves. Bom dia, Iago, tudo bem? Mais uma máquina de paquímetro perto da prefeitura, perto da Poderosa. Não, estou te dando todas as opções que você vai fazer. Eu não tô me negando de pagar. Não, mas eu não tenho tanto. O paquímetro aqui não funciona, tá? Mais um paquímetro aqui. Basicamente, algumas situações ali ocorreram comigo. A pessoa não tinha troco ali, então eu saí procurar o troco ali em algum estabelecimento. E aí, quando eu voltei, já tinha multa. Então, para multar, é muito rápido. Tendo em vista tantas reclamações e tantos problemas com parquímetros, a gente fez 2 projetos aqui. Eu vou tentar resumir eles, né? Depois vocês vão poder ter acesso aos projetos, mas eu conto com essa casa para aprovar, para até segurar um pouco essa empresa, que, na minha opinião, é muito ruim essa empresa. Eu sempre acredito que Caxias é dos caxienses e de nenhuma empresa.
Por exemplo, se a gente vai ver uma empresa que não cumpre com as suas obrigações, é a Visat. Ela não cumpre com as obrigações. Segue em declaração. Obrigado. De líder bancada do PL, vereador Iaco. E ali nos registros que eu procurei por queimar a linha ou algum problema, a última multa foi lá em 2017, quando o prefeito, amigo do Rafael Bueno e do Eloy Friso, o Daniel Guerra, estava no comando da cidade ali. Ele acabou, né, ele pressionava ali a Secretaria de Trânsito que dava multa para cada ônibus que queimava uma volta ou outra. Então, empresas que não cumprem o que está no contrato, vereadora Daiane, a gente deve meter uma pressão ali para que o negócio siga. E assim, para mim, é com essa empresa dos parquímetros que é só reclamação e o pessoal não gosta, né? Então, eu acredito que a gente deve talvez colocar alguma medida para cada máquina quebrada, que eles paguem alguma multa, alguma coisa assim, porque na hora de multar nós, contribuinte, o negócio funciona. E quando é para operar, né, e dar certo, ali as pessoas também, aquela funcionária me falou que eu deveria fazer pelo aplicativo. Só que a pessoa pode não ter bateria, pode não ter espaço para colocar o aplicativo. A moeda de corrente nacional é o dinheiro, né? O dinheiro, então não existe outra moeda, então eles deveriam sim, né, ter troco, aceitar o dinheiro ou se virar, né? Cabe a eles isso, até tem um monte de regra no Procon falando sobre isso. Aqui então eu queria alertar sobre as máquinas estragadas, danificadas, né? A falta de gestão de coordenadores e gerentes na base, tá? A gente já foi lá reclamar e tinha uma pessoa lá que sabia menos do que uma pessoa que não entende nada de parquímetro, então, não por mal, porque ela é simplesmente uma recepcionista, mas não tinha um coordenador ou um gerente lá no local, né? E essas situações ocorriam antes de eu ter o mandato aqui de chegar como vereador, né? Então, isso sempre me irritou. Mas eu pensei, um dia eu vou ter o poder de fiscalização para puxar os números e ver aqui, tentar melhorar, né? Porque antes eu era feito de palhaço, essas situações ocorriam comigo, aí o pessoal me tirava para palhaço. Agora a gente vai começar a investigar cada vez mais essa empresa, ver se está tudo certinho ali, para estar trazendo uma resposta para quem me colocou aqui. A falta de troco eu coloquei aqui. O primeiro projeto que a gente fez ali... parte, vereador. Deixa de ser 2 horas, tá? Algumas modificações que a gente fez, às vezes até eu não concordo tanto, mas aqui a população me pediu. Então, tendo em vista o que a população me pediu ali, enquete, via Instagram, e eu prometi que ia fazer um mandato participativo, eu coloquei algumas coisas do que a sociedade me pede. Que deixa de ser 2 horas o tempo máximo e passa para ser 3 horas ali, vereador Daiane. O estacionamento, por exemplo, a tolerância de 7 minutos passa a ser para 15 minutos e o tempo para quitar as multas, às vezes não mais 5 dias, que às vezes o pessoal passa os 5 dias e se ferra e toma R$200 aí, né, que tem que pagar. E aí eu passo aqui no projeto para 30 dias. A questão do... Então isso seria muito melhor, né? A sua parte, vereador Rafael Bueno. Vereador, semana passada eu levei uma multa de 14 e pouco, acho. Terminou meu horário, né? E eu vi que estava terminando, só que daí aquela questão de abre a sinaleira, fecha a sinaleira, por 3 minutos de eu sair do consultório da doutora e chegar no meu carro tinha uma multa. Por 3 minutos. Né? E aí eu fui procurar na legislação, eu disse, pô, eu sei que tem uma legislação que tu tem 7 minutos de tolerância, né? Só que depois que acaba, tu não tem mais tolerância. Então, e tu não tem a opção de ficar 1 minuto, botar 5 minutos, 10 minutos, tem que botar 45 minutos, 1 hora, né? Isso daí é um caça-níquel. Isso. Essa questão aí do REC Park é um caça-níquel no bolso de quem precisa estacionar na região central. Então, vereador, se a gente puder fazer, se o senhor puder encabeçar assim em conjunto, a gente também colocar uma tolerância de uns 5, 10 minutos posteriormente no momento que acaba o ticket. Se a gente puder fazer isso, e eu assino em conjunto, essa tolerância de 5, 10 minutos depois que termina o horário. Porque como eles não dão 5 minutos quebrado, por exemplo, a gente acaba levando... Eu levei uma multa. Né? Eles querem saber, eu não vou estar recorrendo, porque eu não tenho argumento para rebater isso. Claro. Mas quanto dinheiro eles arrecadam nisso? É isso aí. Aí o segundo projeto, já vou falar até das arrecadações deles. O segundo aqui, eles têm, na verdade, uma arrecadação total de 12 milhões e 300. É a média que eles têm num ano, tá? 1 milhão e 800 eles destinam para a Funtran, que é um fundo municipal de transportes ali, que eu não vejo muito o serviço deles, ou que vem fazendo, onde vem sendo empregado esse dinheiro, né? Então, se eu não vejo é por falta de comunicação, transparência, uma série de fatores. Não adianta eles fazer e guardar para eles, tem que ter transparência. E 2 milhões e 200 vai para a FAS aqui. A gente fez um projeto de lei aqui para mandar para os centros, né? Por exemplo, os CAPs, né? Seria bom a gente investir esse dinheiro, tirar, por exemplo, as pessoas da rua, né? Então, aqui a gente fala de alterar a lei 7.405, eu vou ler bem rapidinho.
Existem projetos em Caxias do Sul destinados à reintegração e reabilitação de usuários, isso é o que a gente quer. Como, por exemplo, a Unidade de Atenção à Vida Novo Amanhã, álcools e drogas, CAPS Novo Amanhã, destinado a adolescentes a partir de 12 anos, adultos, gestantes e idosos de ambos os sexos, desde 2011. E desde então é mantido pela Associação Cultural e Científica Vive Ramos, prestando atendimento 100% pelo SUS. Unidades como o CAPS Amanhã, que desempenham um papel fundamental no atendimento de pessoas com transtornos relacionados ao uso de drogas, oferecendo acompanhamento terapêutico, psicossocial e contribuem diretamente para a redução de danos. Eu estive lá no Vive Ramos reconhecendo isso aqui, eles fazem um trabalho grande ali, só falta estrutura, poderia ser muito maior. Então a gente dá a ideia aqui para o executivo de pegar uma parte desse dinheiro e destinar para os CAPs, para a gente ter uma solução. As pessoas que me cobram tanto pela questão de usuários de drogas em Caxias, vamos tirar essas pessoas, vamos dar transparência, mostrar o antes e o depois delas, vamos recuperar eles com uma parte desse dinheiro. Então que tire desse Funtran aqui que a gente não vê para onde vai. Aliás, fui lá na Secretaria de Trânsito e vi um monte de coisa encaixotada, então algumas coisas a gente não vê para onde está indo e a gente espera que coloque em uma parte onde a gente consiga ver alguma coisa mudando para melhor na nossa cidade, né? Então, depois vocês vão ver mesmo. Talvez eu errei em algum número, alguma parte no projeto, mas a ordem dos fatores não altera o produto. O negócio é que a gente tem uma empresa péssima, ruim, um atendimento péssimo, né? Um feedback quando a gente vai até lá. Sua parte, vereador Daniel. Vereador Iago, importante o senhor trazer as informações, né? São fatos. Inclusive, eu estava conversando aqui com a equipe de trânsito. A questão dos parquímetros, quando eles estão estragados, inclusive a Secretaria vai fazer uma medida em relação a isso, de repente até tornar mais público, inclusive para os próprios funcionários da empresa, eles não podem multar até que o equipamento volte a funcionar. Ah, boa. Eles não podem multar até que o equipamento volte a funcionar. Então, a orientação, tem que baixar o aplicativo, não existe. É uma determinação, é uma norma e não pode ser feito. E a relação da tolerância, na verdade, ela é de 5 minutos quando não se coloca ou quando se vence. Eu acho que a gente poderia, inclusive, propor e tornar pública essa informação, mas na verdade, acho que deveria propor de 10 a 15 minutos. Eu acho que seria algo tolerável, porque está num compromisso, tá? Alguma coisa eu acabo esquecendo. Então, de repente, a gente pode fazer essa conversa assim. Mas a questão do parquímetro, eles não podem multar até que o equipamento volte a funcionar. Isso foi informação que veio da Secretaria de Trânsito, e a gente vai conversar depois para tornar isso público. Obrigado pela informação, vereador. Eu aqui sou otimista quanto a esse assunto, vereador Daniel. Eu acho que vai ser um legado se a Câmara de Vereadores mexer nisso, porque é uma coisa meio unânime da sociedade. Então eu conto com todos vocês aí, oposição, situação, todo mundo aí. Eu acredito que vai ser bom para todo mundo se a gente conseguir aprovar esse negócio e mudar algumas regrinhas ali, nem que tenha que alterar alguma coisa ou outra, mas acho que vai ser bom. Só a parte, vereador Dani. Parabéns, vereador Iago, por trazer esse tema, né? A gente tem muita reclamação a respeito da questão do parquímetro, né? E essa orientação eu já tinha também, que não pode ser multado se o equipamento está estragado. E eu acho que é mais ou menos uma campanha assim, até que seja aprovado qualquer tipo de mudança, né? Que as pessoas não façam o pagamento online e tentem verificar uma máquina. Somente assim a gente vai ver o quanto de máquinas estragadas tem, né? Na nossa área central aí da cidade. E que se existe um contrato que ele seja realmente cumprido, né? Com toda certeza, essa tolerância é muito importante, tanto o aumento no início da cobrança, quanto após também. Muitas vezes a gente está em algum lugar e não consegue retornar ali para fazer isso, então é muito importante esse aumento da tolerância em minutos, de 10 a 15 minutos. Eu acredito que já melhoraria bastante, mas vamos ter que verificar o que está no contrato hoje para verificar se já está acontecendo. Se não está, cobrar e mudar o que precisa ser mudado. Parabéns por trazer esse tema à tona aqui na Câmara de Vereadores. Muito obrigado. Eu conto com todo mundo para aprovar isso aí e melhorar a vida do cidadão. É por isso que a gente está aqui. E rever o que deu certo, o que não deu e tentar melhorar para todo mundo. Então, muito obrigado. Seria isso. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador.